Amém, queridos? Abra aí Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele diz: eu me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Como eu disse, eu quero continuar falando com vocês sobre ser feliz, e hoje começa uma série de mensagens. Eu quero que você crie até uma expectativa para as próximas mensagens. Já ministrei há mais ou menos uns 2 anos atrás, mas eu quero que você crie uma expectativa no seu coração dentro dessa mensagem. E o tema, na verdade, a série chama Aprendendo, como diz esse texto aqui, Aprendendo a Ser Feliz. Esse é o tema da série. E a mensagem de hoje é Aprendendo em meio a tempos difíceis. Aprendendo em meio a tempos difíceis. Ok, queridos? Algo que todo mundo deseja, como eu disse na semana passada, é ser feliz. Então é muito importante a gente saber o que é preciso para ser feliz. Amém, queridos? Eu tenho 2 notícias para dar para você, uma boa e uma que é ruim. A boa é possível ser feliz, dependente das circunstâncias. Qual que é ruim, pastor? Não basta você desejar ser feliz, né? Isso não vai acontecer de forma automática. Mas conforme diz o texto, nós precisamos aprender. Paulo diz aqui, eu aprendi a ser feliz, a me contentar em toda e qualquer circunstância. Ser feliz, queridos, está em nossas mãos. Quando a gente observa a palavra de Deus, nós entendemos isso, que não depende das circunstâncias, como Paulo diz aqui, em toda e qualquer circunstâncias, não depende das pessoas, né? E até mesmo nem de Deus. Como assim, pastor? Porque no que depende de Deus, Ele já fez tudo o que é preciso para que eu e você desfrutemos de uma vida feliz. Ele pagou um alto preço para que nós estejamos um dia na eternidade com Ele, para que a gente desfrute. Já foi pago. E nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Está feito. Então depende, queridos, depende de nós. E não depende de outras pessoas, porque muitas vezes nós colocamos a culpa da nossa infelicidade, do nosso insucesso, falamos um pouquinho disso no Tadel, às vezes nas pessoas, nas circunstâncias. Sabe o que é, pastor? É porque o meu pai, é porque a minha mãe, é porque o meu filho assim, é porque o meu casamento está assim, é que você não sabe como é meu esposo, você não sabe como é minha esposa. Queridos, nada, nós não podemos colocar a culpa em ninguém e nada. Nós somos responsáveis por sermos pessoas felizes. Você crê nisso? Fala assim, eu sou o responsável pela minha felicidade. Amém? Vemos também, queridos, que ser feliz não significa que a gente não vai passar por tempo difícil. Aliás, é em meio aos tempos difíceis, como diz esse texto, que a gente precisa aprender a ser feliz. Mais uma vez, ser feliz não significa que nós não vamos passar por tempos difíceis, mas é em meio às dificuldades que nós precisamos aprender a ser feliz. Então, como ser feliz em meio a tempos difíceis, pastor? É o tema dessa mensagem de hoje, específico, dentro dessa série. Primeira coisa, queridos, como ser feliz em meio a tempos difíceis? Primeira coisa, tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Se quisermos ser pessoas felizes, precisamos entender que tempos difíceis, queridos, são oportunidades. Tempos difíceis são oportunidades para que a gente venha extrair lições valiosas para as nossas vidas. E a gente venha sair desse tempo pessoas melhores do que entramos, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Mais uma vez, queridos, tempos difíceis são oportunidades para que a gente aprenda lições valiosas e a gente precisa crer nesse texto de Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam. Não é quando tudo te vai bem, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo tempos difíceis que nós passamos, situações difíceis que nós não gostaríamos. Mas quando temos um coração ensinável, queridos. Paulo diz aqui: eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação, em tempos de bonança, mas em tempos de escassez. Se eu não tiver esse coração ensinável, queridos, eu vou comprometer a minha felicidade. Então, queridos, a gente precisa ter, geralmente é em tempos difíceis que aprendemos as mais valiosas lições. Eu não vou ler o texto, eu só vou fazer uma citação. Se você tiver interesse, depois você leia na sua casa, marque o texto. É Oséias capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Aquele texto que Deus está falando com a nação de Israel. E diz que iria levá-la ao deserto, iria traí-la ali ao deserto. E ali falaria com ela com carinho. Ali ela voltaria a chamar ele de, não mais de meu senhor, mas você me chamará meu marido. Voltaria a ter intimidade. O próprio Deus diz que levaria a nação de Israel para um tempo difícil, mas naquele tempo difícil a nação de Israel se voltaria para o Senhor. Então, queridos, é em tempos difíceis que geralmente aprendemos as mais valiosas lições. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos. E de repente você está passando por esse tempo. O que você aprendeu? Ou o que você tem aprendido de importante nesse tempo difícil que você está passando? Se você está passando, né? E se você não está passando, o pastor não quer ser um profeta do caos, não. Mas se você não está passando, vai chegar um dia que você vai passar. Porque todos nós, é uma promessa também, tá? No mundo vocês vão ter aflições. Então é promessa. Tem promessa das bênçãos, mas tem promessa que nós vamos ter aflições também. Amém? Agora, o que você está aprendendo? O que você tem aprendido? Qual a lição que você tem tirado desse tempo, queridos? Qual a lição você tem tirado? Durante os tempos difíceis, queridos, tempo de deserto, a gente tem duas escolhas para a gente fazer. Nesse tempo, ou a gente se torna uma pessoa amargurada, a gente murmura, reclama, ingrato, infeliz, que culpa tudo e culpa a todos, por causa daquilo que a gente está passando, inclusive a Deus, e fecha o nosso coração, fecha o coração para aquilo que Deus está querendo ensinar. Hebreus capítulo 3, verso 15, se der para ir acompanhando na projeção, enquanto no Hebreus 3, 15, deixa eu ler esse texto. Diz assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião no deserto. Então, queridos, que nós estejamos sensíveis. E quando fala desse texto, fala um tempo que o povo estava passando pelo deserto. Um tempo difícil. Mas é nesse tempo que Deus quer que a gente não endureça o coração. Talvez você esteja no deserto, mas não endurece o seu coração, queridos. Esteja com o coração sensível e aberto para aprender nesse tempo. Para que você saia dessa situação mais forte, mais que vencedor. Eu já disse aqui diversas vezes, o mais que vencedor não é aquele que apenas vence, passa por aquela situação, mas é aquele que sai uma pessoa melhor, mais forte, mais robusta daquela situação. Amém, queridos? Então, ou você se torna essa pessoa amargurada, murmuradora, ou, queridos, nós nos achegamos a Deus, nos fortalecemos nele, aprendemos lições valiosas que Ele quer nos ensinar, e saímos desses tempos difíceis como mais que vencedores. Como aqueles que não só vencem, mas saem pessoas melhores, mais fortes, mais sábias, em nome de Jesus. Se a gente não ficar focado só nas dificuldades, queridos, não ficar focado só na dor, no sofrimento que a gente está passando, se a gente se dispor o nosso coração para aprender nesse tempo, nós vamos aprender lições valiosas. Amém? Que vai nos aperfeiçoar, vai nos fazer crescer e vai nos preparar para abençoar e servir muitas outras vidas. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 1.
2 Coríntios capítulo 1, o verso 3 e o verso 7. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Primeira coisa, é que ele está falando, nos consola em todas as nossas tribulações. Vamos passar, queridos. Agora ele fala o propósito, para que possamos servir outros. Sabe, queridos, preste atenção aqui. Às vezes, nós vamos ver isso aqui depois, nas próximas semanas, mas às vezes tem tribulações que nós passamos que são consequências de uma semeadura errada. Semeamos de maneira errada e vamos colher. E às vezes nós passamos por alguns tipos de sofrimentos e tribulações, consequências de uma semeadura errada, consequências de pecados. Mas às vezes tem coisas que nós estamos passando, sofrimentos, coisas que nós estamos passando, que Deus nos consola, que não é consequência disso. Mas às vezes situações que o próprio Deus, eu creio que está permitindo, nos preparando, nos forjando, para que nós possamos consolar a outros. Para que você possa ser um instrumento com autoridade, para que você venha consolar outras pessoas que vão passar ou estão passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas tribulações. Deus está te preparando, queridos, Deus está te forjando para servir. Você não vai ser uma boca que vai falar coisas teóricas, mas você vai ser uma pessoa, queridos, que vai falar algo de prática, de vivência. Amém, amados? E eu já falei isso aqui, eu sei que eu já falei em outras pregações, mas, amados, quando nós falamos a outras pessoas algo com base na palavra e algo que nós já vivemos, experimentamos, que nós confiamos, que nós passamos por aquela situação, mas eu confiei, eu criei em Deus, eu esperei, eu perseverei e vi o resultado, a hora que você abrir a sua boca para falar, as pessoas vão abrir os ouvidos para ouvir. E aquilo vai mudar a vida daquela pessoa, vai mudar a vida daquela família, amém? Então eu quero dizer para você, querido, de repente esse fogo que você tem passado, essa situação, essa circunstância, Deus está te preparando para servir pessoas. Deus está te preparando para que você seja um instrumento poderoso para consolar a outros, fortalecer a outros, encorajar a outros que estão passando ou irão passar pelas mesmas tribulações. Amém, amados? É o que diz. Consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Próximo. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Próximo. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham um consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. E o versículo 7. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós nos achegamos a Deus aí. Era que eu perdi aqui, queridos. Para nos fazer crescer e nos preparar para abençoarmos, servimos muitas outras pessoas. Pessoas que não têm um coração ensinável, queridos, vão ter dificuldade, eu quero que você guarde isso. A pessoa que não tem um coração ensinável vai ter dificuldade de ser feliz. Porque ser feliz, mais uma vez, não depende das circunstâncias de ninguém, depende de você. E se nós não tivermos um coração disposto a aprender, nós vamos ter dificuldades de ser feliz. Amém? Pois tempos difíceis virão, e elas estarão focadas nas dificuldades e não naquilo que pode extrair de bom. Tempos difíceis vão vir, e a pessoa que não tem o coração ensinável, ela fica com os olhos na tribulação, com os olhos na dificuldade, e não consegue enxergar o que Deus quer ensinar a ela. Amém? Ter um coração ensinável, queridos, não se trata simplesmente de estar disposto a ouvir e aprender na sua mente, mas sim estar disposto, além de você ouvir, aprender, de você colocar em prática o que você ouviu. Porque se nós formos apenas ouvintes e não praticantes, não vai mudar nada na nossa vida. Ok? Segundo lugar que a gente vê em texto de Filipenses, capítulo 4, segundo lugar, aprendendo em meio aos tempos difíceis, o que é?
depois de ter um coração ensinável. Segundo, aprenda a se adaptar. Paulo fala, pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a me adaptar. Querido, você lembra de um tempo que nós passamos? Um tempo difícil que nós passamos, que foi a pandemia? Não tem como esquecer, né? Acho que nenhum de nós que estamos aqui imaginou que nós passaríamos por um tempo difícil como nós passamos na pandemia, né? Parecia que aquilo não ia acabar, né? Tempos difíceis, queridos. Muitas pessoas morreram, ouvimos muito falar de morte, muitas palavras negativas, era palavras de morte mesmo, né? Palavras negativas, pessoas que morreram, muitas pessoas que perderam seus entes queridos, perderam às vezes muita gente da família, pessoas que passaram pela Covid, né, e quase perderam a vida. Pessoas, queridos, que às vezes financeiramente foram muito prejudicadas, pessoas que às vezes fecharam seus negócios, financeiramente foi algo muito ruim para muita gente, muitas empresas, muitas lojas fecharam as portas, igrejas fecharam, até mesmo igrejas. Foi um tempo muito difícil. E fora as palavras que, né, para desanimar, que a gente não ia aguentar, o Brasil ia quebrar mesmo, né? E olha, eu falar para você, foi a mão de Deus no nosso país, queridos, para passar por tudo que passou e estar de pé, apesar das circunstâncias. Então a gente passou por tempos muito difíceis. Só que eu quero que você preste atenção em algo, queridos. Foi na pandemia que muita gente se reinventou. E eu sei que você já ouviu histórias sobre isso. Foi na pandemia que muita gente aprendeu a se adaptar. Muita gente prosperou na pandemia. Muita gente se reinventou na pandemia, em situações difíceis, onde eu não estou ignorando a dor, muitos sofreram, muitos morreram, muitos perderam família, muitos financeiramente foram prejudicados, mas foi em meio a esse tempo difícil, que foi bom, entre aspas, muita gente se reinventou, se adaptou àquela situação e deu a volta por cima. E prosperou. É verdade ou não é, queridos? No meio da pandemia, aconteceu muita coisa boa para muita gente. Não estou ignorando a dor das pessoas que sofreram muito, mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que em meio a tempos difíceis, a gente precisa aprender a se adaptar. Nós precisamos aprender a se adaptar. Paulo diz, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Um exemplo disso, eu já falei em outros momentos, a nossa igreja. A nossa igreja, quando nós estávamos voltando, 10 pessoas, 15 pessoas, nós precisamos nos adaptar. A nossa igreja se adaptou e nós, se não fosse por isso, eu acho que de repente até hoje nós não estaríamos nas redes sociais. Se adaptou, começou a fazer o culto online, começou primeiro a fazer o culto lá no campo, nós não podíamos entrar aqui dentro. E eu lembro que quando começou, nós começamos a fazer até drive-in. O pessoal estacionava os carros ali e nós assistíamos o culto dentro dos carros, porque não estava liberado. Depois nós começamos a fazer com as cadeiras lá fora no campo, né? Com os recursos que nós tínhamos mesmo. E graças a Deus fomos fazer depois, viemos aqui para dentro e fomos fazendo com os recursos que tínhamos. E foi na pandemia, eu lembro até hoje, na pandemia que nós reformamos a igreja, na pandemia compramos o computador, compramos a mesa de som. Agora me pergunte como, não sei. Foi um tempo que estava difícil financeiramente, foi um tempo que tinha, quando retornou pouquíssimas pessoas, e eu me lembro até hoje, queridos, de verdade, e é de verdade, eu falo uma palavra para vocês, eu não sei como explicar, mas foi um tempo que nós colocamos as finanças da igreja em ordem, e nós compramos as coisas da igreja. Nós reformamos a igreja, colocamos em ordem as finanças, às vezes até o salário do pastor, muitas vezes não dava para pagar integral, né? Mas e no tempo da pandemia colocou-se todas as coisas em ordem. Eu creio que isso é para dizer que é Deus, a nossa dependência está em Deus, e nós nos adaptamos. Foi difícil, mas nós nos adaptamos e nós tiramos coisas boas dessa situação. Amém, amados? Então, em segundo lugar, queridos, nós precisamos aprender a nos adaptar em meio a tempos difíceis. Amém? Como eu disse, teve pessoas que se adaptaram, se reinventaram, prosperaram, conseguiram tirar coisas boas de toda aquela situação difícil que passou. Aliás, queridos, algo importante para nos ajudar
a passar por tempos difíceis, deixa de ficar ouvindo notícia ruim. Eu falei aqui no Tadel também, deixa de ficar dando ouvido só para coisas ruins. Nós estamos hoje, não tem nada, nem se compara com a pandemia, mas nós estamos passando tempos difíceis também, nos dias de hoje. Não está fácil, eu disse aqui no Tadel, eu faço aplicativo, às vezes eu pego passageiros aí, os passageiros reclamando da situação, do financeiro, de como está o país, de como as coisas estão caras, o comércio de forma geral. Hoje nós temos, eu e minha esposa, nós também fomos empreender, temos uma loja, vemos como às vezes não é fácil, não está fácil para quem está empreendendo, está tempos difíceis. Queridos, aí às vezes eu pego pessoas no aplicativo, as pessoas reclamando, está difícil isso, está difícil aquilo, o nosso Brasil e é daí para pior. Se a gente for entrar no que as pessoas falam, se você for dar ouvido para as notícias ruins, e aqui eu não falo de ignorar a realidade, mas se você for dar ouvidos a isso e ficar olhando com foco nisso, queridos, como é que a gente vai se adaptar, como é que a gente vai prosperar, como é que a gente vai ser feliz? Nós somos um povo diferente, queridos, e é em meio às dificuldades, é em meio ao tempo de deserto, você pode fazer a diferença. Deus te dá uma estratégia, Deus dá graça para você, você aprender a se adaptar, como eu disse, e você também, como eu disse aqui também, se fortalecer em Deus, aprenda a se adaptar, mas é em meio a esses tempos difíceis. Não fique dando ouvidos para as notícias ruins, mas ouça, queridos, o que os céus diz ao seu respeito. Ouça o que diz a palavra de Deus. É nesse momento que é uma oportunidade para você aplicar a sua fé. É uma oportunidade para você aplicar a sua confiança no Deus em que você crê. Amém? É nesses tempos difíceis. Amém, queridos? Então, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado, queridos, com as notícias ruins, ficar buscando só ouvir as notícias ruins. Do mesmo jeito que ouvir a palavra de Deus alimenta a nossa fé, você ficar só ouvindo coisas ruins, vai alimentar em você um coração incrédulo. Um coração endurecido para as promessas de Deus. Então, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Amém? Em terceiro lugar, se fortaleça em Deus. Se fortaleça em Deus. A palavra de Deus vai dizer aqui, eu tudo posso, no versículo 13, muito conhecido, Tudo posso naquele que me fortalece. Se nos fortalecemos em Deus, queridos, buscarmos nele, nós seremos capazes de passar por toda e qualquer situação. Esse texto aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você vê o contexto, os versículos anteriores, você vai ver que isso Paulo está querendo dizer. Eu aprendi e eu posso passar por qualquer situação. Eu posso passar por tempos de bonanças, eu sei passar. Porque tem gente que às vezes não sabe passar por tempo de bonanças, queridos. Às vezes tempo de bonança pode ser um tempo que afasta essas pessoas do Senhor. Tem gente que não sabe passar. Não é só escassez. Tem aquele texto que diz, se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Não está dizendo que é pecado, é ruim as riquezas, os bens, as posses aumentar. Mas está dizendo, se aumentar, não coloque o seu coração nisso. Porque tem muita gente que às vezes pode colocar o coração nisso e não saber lidar com esse tempo. Então Paulo falou, eu sei passar por tempo de bonança, eu sei lidar com isso, mas eu sei passar também por tempo de escassez, por tempos difíceis. Amém? Aí ele diz, eu posso passar por qualquer momento naquele que me fortalece. Quando eu me fortaleço em Deus, pode ser toda e qualquer situação, seja em saúde, seja financeiro, seja em relacionamento, nele eu tenho forças para enfrentar tudo que vier. É isso que o texto está dizendo. Tudo que vier sobre a minha vida, não é porque eu sou bom ou eu em si sou forte, mas eu posso passar por toda situação, porque Ele me fortalece. Queridos, isso é maravilhoso, preste atenção aqui. A palavra de Deus diz, eu posso passar por essa situação. Qualquer situação que vier sobre a minha vida, eu tenho forças, eu tenho graça, eu tenho poder para passar por elas, porque o meu Deus está comigo e Ele me fortalece. Então, seja qual for a situação que você está enfrentando,
A dificuldade, algo que está te abatendo, você consegue passar por ela. Porque o seu Deus é a sua fortaleza. É Ele que te fortalece. É Ele que te dá a graça, que te capacita para enfrentar qualquer situação. Às vezes você não está sentindo. Eu sinto que eu não vou conseguir, eu sinto que não vai dar certo, eu sinto que eu não vou conseguir passar. Você não vive com base nos seus sentimentos. A palavra diz que você pode, porque Ele dá forças, Ele te fortalece. Amém, queridos? Então, fortaleça-se no seu Deus. Muitas pessoas nos tempos difíceis, queridos, às vezes acabam buscando soluções nas distrações, né? Como uma forma de esquecer as dificuldades. Porém, isso pode servir apenas como um paliativo, pois é em Deus que a gente consegue forças para lidar com as dificuldades. Nós estamos em tempos de muitas distrações, tempo de entretenimento. E eu não sei se você já fez uso disso, eu não estou falando contra, mas às vezes em tempos difíceis, às vezes a gente precisa de algo para se distrair um pouco. Um entretenimento, uma distração, eu preciso tirar o foco disso. Não é ruim, faça uso, mas saiba fazer uso. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, nesse tempo, só busca se distrair, busca, né, entreter algo para tirar o foco disso, mas só isso não vai resolver. É um paliativo na sua vida. Se você não resolver as circunstâncias, não se fortalecer em Deus, né, isso vai continuar. Logo mais você vai estar cansado novamente. Tem um cansaço, queridos, que é de alma. E de repente você está passando por uma situação tão difícil. E o que vai mudar é você buscar em Deus. E às vezes você fala, eu preciso de viajar, eu preciso descansar, eu preciso esparecer. Isso não é ruim. Mas às vezes você vai viajar, tirar lá 30 dias de férias. A hora que você voltar, se você não resolver o que precisa ser resolvido, queridos, você vai continuar com aquela situação. Não estou dizendo que não é bom tirar férias ajuda, né? Às vezes tem um recurso, ajuda, mas a sua fortaleza, a sua confiança precisa estar em Deus, queridos. Em Deus. Amém, amados? Você precisa se fortalecer nele. As distrações, elas vão ser um paliativo, mas a gente vai conseguir forças em Deus para lidar com essas dificuldades. Em último lugar, queridos, para a gente encerrar. Último lugar. Faça de Deus e da sua palavra a fonte da sua alegria. Eu quero que você abra um texto. Eu amo demais esse texto. E ele me sustentou em muitos momentos difíceis. Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, versículo 92. Abre ele. Pode deixar aí ele na tela, Vitor. Mas antes de citar esse, eu quero ler novamente o Filipenses 4:10, que Paulo diz, eu alegro-me grandemente no Senhor. O que ele está dizendo aqui? Eu alegro-me grandemente no Senhor. O Senhor é a fonte da minha alegria. Sabe, queridos, esse é um grande segredo. Eu falei de um segredo para sermos felizes, é servir. Um outro grande segredo, sabe qual é? Faça do Senhor a fonte da sua alegria. Faça do Senhor a fonte da sua alegria. Se nós entendermos isso, queridos, se o Senhor de verdade for a fonte da nossa alegria, nada e ninguém vai roubar a nossa paz e a nossa alegria. Esse Salmo 119, versículo 92, muitas vezes me sustentou em tempos difíceis. É esse texto que diz, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Eu passei, queridos, já na minha vida, muitos momentos difíceis, em diversos momentos, em diversas áreas, mas sabe o que me sustentou? De verdade, eu fiz da palavra do meu Deus o meu maior prazer. Eu me deleito na palavra de Deus. Eu me alegro na palavra do meu Deus. Quando eu vou para a palavra, queridos, que eu tiro o meu tempo a sós com Deus, eu não vou, a gente é tentado a fazer isso, mas eu não vou só porque eu tenho a responsabilidade de buscar uma palavra de Deus para compartilhar para a igreja, para trazer uma palavra rema, isso é importante. Mas quando eu vou para a palavra, eu vou também para me deleitar. Aliás, quando eu vou, muitas vezes eu vou brigando ali, porque a gente como pregador, como pastor, a gente é tendencioso a começar a ler e já ficar pensando numa mensagem, no ensino,
mas eu procuro me concentrar para que aquele tempo eu me deleite, sabe, para que eu ouça Deus falar comigo, e aquilo me alimente, me renove, fortaleça a minha fé, traga alegria para o meu coração. E mais uma vez, queridos, como eu disse a vocês, muitas vezes, tempos difíceis, tempos de pensar em desistir, tempos que estava doendo, queridos, mas o que me trouxe alegria foi porque eu amava e eu amo a palavra do meu Deus. E algo que eu sempre tive e tenho para a glória de Deus, e vou continuar tendo até Jesus voltar, o desejo de agradar o coração do meu Pai. E eu posso dizer que eu falo isso, eu sei que muitos de vocês aqui, que eu já conversei, já aconselhei, meus discípulos, outras pessoas, eu já aconselhei, sabe, em momentos difíceis, momentos que você precisava tomar decisões, financeiramente, relacionamento, de falar para você, abre mão e procura, tenha o foco de agradar o coração de Deus. Se é preciso você fazer isso para agradar o coração de Deus, faça. Ainda que os outros vão olhar para você e achar que você é bobo, que você é tonto. Você é bobo, você é tonto, que isso? Vai cuidar de você, vai viver sua vida, vai fazer assim. Se é agradar o coração de Deus, queridos, faça. Que o nosso alvo, o alvo da nossa vida seja agradar o coração do nosso Pai. O meu alvo é agradar o coração do meu Deus. E o que é preciso para eu fazer isso? Faça. Então, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Isso é algo de extrema importância para nos ajudar a passar por tempos difíceis. É aprendermos e fazermos de Deus e da sua palavra a fonte da nossa alegria. Amém, queridos? Porque se a fonte da nossa alegria for as pessoas ou as coisas desse mundo, a gente corre o risco, queridos, de ter as nossas vidas muitas vezes destruídas pelo sofrimento. Eu quero dizer para você novamente, com base nesse texto, Salmo 119, se a fonte do meu prazer, a fonte da minha alegria, for alguém, for as pessoas, ou for alguma coisa desse mundo, quando a gente passar por tempos difíceis, a gente pode não aguentar. Você está me entendendo, queridos? Deixa eu falar algo para as mamães, hoje é dia das mamães aqui, eu já falei isso algumas vezes aqui também. Você ama o seu filho, e a mãe, amor de mãe é algo impressionante. Mas a sua vida não é o seu filho. Você entendeu isso? Porque eu já ouvi muitas mães, pais dizendo, meu filho é minha vida, se meu filho acabar, dá até um temor no coração isso. A sua vida não é o seu filho. Ame o seu filho, seja apaixonado pelo seu filho. Mas você já pensou o que é dizer isso diante do Senhor? A minha vida é o meu filho? O seu filho é algo precioso que Deus confiou nas suas mãos. Mas a sua vida, o que você mais, a Bíblia diz isso, amar a Deus sobre tudo, sobre todos. Você precisa amar, queridos, acima dos seus filhos, acima do seu esposo, acima da sua esposa, acima da sua própria vida, é o Senhor. Porque se o seu filho ou alguém estiver tomando lugar no seu coração, isso se chama idolatria. Idolatria não é você adorar simplesmente a imagem de um santo. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no nosso coração. É aquilo que é colocado em primeiro lugar no nosso coração. Então, queridos, o nosso Senhor e a palavra dele, esse sim você pode dizer, a palavra do meu Deus, o meu Deus, é o que é a minha vida. É o ar que eu respiro, é tudo que eu preciso, é o meu Deus. É a palavra do meu Deus. Ele é a fonte da minha alegria. E como o salmista diz, se não fosse isso, as lutas que eu passo, os tempos difíceis que eu passei e tenho passado, teria me destruído. Mas como a palavra do meu Deus é o gozo, é a alegria do meu coração, mesmo em meio a tempos difíceis, eu permaneço firme. E eu tenho alegria, e eu tenho paz, porque a palavra dele é a fonte da minha alegria. Amém? Deixa eu pedir para você ficar de pé. Fica de pé. Feche seus olhos por um instante, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por esta palavra, esta série de mensagens. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a guardar, a reter no coração, colocar em prática nas nossas vidas, para que a gente não viva conforme as pessoas desse mundo vivem, Pai.
que dependem das pessoas, dependem das circunstâncias para ser feliz. Nós não, Pai. Nós não dependemos disso. Claro que nós queremos viver coisas boas, boas circunstâncias, queremos viver bem com as pessoas que estão conosco, mas, Senhor, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é o nosso tudo, a Tua palavra. O Senhor nos dá razão de viver e propósito de vida, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda e nos ensina a como sermos felizes. Como Paulo disse aqui na Tua palavra, Pai. Ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Em tempos bons, mas também em tempos difíceis. Nos ajuda, Pai, em meio aos tempos difíceis que nós passamos. Senhor, nos ajuda a aprender, a ser feliz, a ter um coração ensinável e não ficar amargurado, ressentido, murmurador, mas que o nosso coração esteja aberto, esteja ensinável. Que a gente venha aprender a se adaptar, venha aprender, Senhor, através do Teu Espírito Santo, o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, e venhamos em todo o tempo nos fortalecer no Senhor, Pai. O Senhor que é a fonte da nossa paz, da nossa alegria, e assim venhamos desfrutar da vida plena e abundante que o Senhor conquistou para nós ali na cruz. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir ao nosso Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. Declaro uma semana de bênção, uma semana de vitória.